Graça e paz do Senhor Jesus, mais um dia de bênção na presença do Senhor nosso Deus, 9 de maio, 2025, estamos aqui se alegrando no Senhor, agradecendo a Deus, louvando a Ele porque Ele é bom. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas nas nossas vidas, né? Deus é maravilhoso. Eu quero te convidar para compartilharmos hoje o Salmo de número 34, a partir do verso 17, que diz assim: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Que bênção esta palavra de Deus para esse dia, né? Nós sabemos que Deus transforma as batalhas em triunfo. Quanto maiores são as lutas que nós enfrentamos, maior são as vitórias que nós vamos ter para contar. E no versículo 19, ele diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As maiores vitórias espirituais são forjadas nas maiores lutas da vida. Por quê? É na adversidade que Deus manifesta o seu poder em nós e por nós. É na hora das lutas que nós somos testados e somos aprovados pelo Senhor. Não podemos ser aprovados sem antes ser provado. Toda a história de vida, toda a história de vitória, de superação, tem um drama de dor, de conflito. Mas não esqueça, todo drama de dor, todo conflito tem uma superação. Porque aqueles que confiam no Senhor, que estão na presença do Senhor, as Escrituras Sagradas, elas não escondem as lutas dos homens de Deus. Antes, revelam que foram justamente essas lutas que prepararam o palco para as maiores demonstrações do poder de Deus. Assim como uma joia é forjada sob pressão, a fé genuína é lapidada nas batalhas da vida. Hoje, vemos como as grandes lutas, quando entregamos a Deus, se tornam instrumento de grandes vitórias nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. As grandes lutas preparam o terreno para vitórias extraordinárias. Toda grande vitória bíblica foi procedida de uma grande batalha. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 17 diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 1 João 4,4 diz: Não temas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, por mais que nós tenhamos que enfrentar lutas e adversidade, nós vamos enfrentar de cabeça erguida, sabendo que Deus está conosco para nos dar a vitória. Davi enfrentou um gigante, Daniel encarou leões, Elias desafiou os reis e profetas de Baal. Em todos os casos, as lutas foram o palco da glória divina, de grande vitória. Eles só puderam ter os seus nomes registrados na Bíblia Sagrada como vencedores, porque eles venceram a luta, venceram a peleia, venceram a batalha. Então, nós vamos seguir o exemplo de grandes homens de Deus, homens e mulheres que a Bíblia Sagrada registra que lutaram, enfrentaram, mas chegaram do outro lado e levantaram o seu troféu de vitória. Você pode estar hoje numa luta intensa. Eu não sei, pode ser financeira, emocional, familiar ou espiritual. Mas esta é a base sobre a qual Deus construirá um poderoso testemunho. Para termos testemunho para contar, temos que enfrentar
a cada adversidade, a cada problema que surge. Davi viu Golias como uma oportunidade, não como um obstáculo. Enquanto todos fugiram, ele correu para o gigante. 1 Samuel 17 nos conta a história de Davi e Golias ali, né? Estavam todos lá no campo de concentração, todos correndo, todos com medo, mas Davi chega e ele, né, sabendo quem era o seu Deus e quem ele era em Deus, não esqueça disso. Ele sabia que com Deus ele ia vencer, não importava o tamanho do gigante. Pare de perguntar, por que eu estou passando por isso? E comece a perguntar, para que Deus me colocou aqui? Por que eu estou enfrentando essa situação? Não, é porque Deus tem um propósito e eu vou vencer, e eu vou chegar, e eu vou conquistar. A luta que te assusta hoje é o cenário da vitória que Deus vai usar para impactar outros no amanhã. Por quê? Porque Deus quer nos usar como instrumento nas suas mãos. Grandes lutas nos fazem conhecer mais profundamente o Deus das vitórias. Quanto maior a luta, mais íntimo se torna o nosso relacionamento com Deus que guerreia por nós. Olha só, Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o salmista Davi diz no Salmo 23:4, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a certeza, a convicção, é isso que nós temos que fazer, usar o poder da palavra de Deus em nosso favor, para nos animar. Deus não apenas nos livra da luta, Ele entra conosco nela. Foi assim com os 3 hebreus na fornalha e com Paulo na prisão. Porque em todas as lutas, quando nós clamamos, buscamos ao Senhor, Ele vem com o socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Na luta, conhecemos o cuidado, a provisão, o consolo, a voz de Deus, de forma que jamais conheceríamos na bonança. É na hora da adversidade que nós corremos para os pés do Senhor, buscamos a Deus e podemos ter, né, a certeza, a convicção de que o nosso Deus, Ele é real, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que trabalha por nós. Na cova dos leões, Daniel não apenas foi livrado, ele experimentou a paz de Deus em meio ao perigo mais mortal. Daniel capítulo 6 conta a história de quando Daniel foi jogado na cova de leões, cercado. Ele ficou tranquilo. Diz que ele fez dos leões travesseiro e dormiu, porque ele estava em paz. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para livrar ele daquela situação. Você conhece a Deus apenas pelas bênçãos ou também pela sua presença na hora da adversidade, da dor? A vitória não é apenas o fim da luta, é o fruto da presença de Deus durante a provação, durante a guerra, durante a batalha. Grandes lutas produzem maior dependência, maior fé e, por fim, maiores vitórias. Não existe testemunho sem prova, nem vitória sem guerra. Deus nunca desperdiça uma batalha. Cada lágrima, cada angústia, cada noite sem dormir será usada para manifestar a sua glória em nossa vida. O que hoje é uma luta poderá se tornar o palco do maior milagre da história. Não desista, persevere. A luta é grande, mas a vitória é maior e será muito maior quanto mais você declarar no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Deus, por esta pessoa que está aqui comigo. Eu não sei, Pai, qual é a luta, qual é o problema, qual é a dificuldade que ela está enfrentando. Meu Deus, qual é a batalha? Mas eu sei de uma coisa, tu continua sendo Deus, Jeová Jireh, o Deus que providencia tudo o que nós precisamos, Pai. Que esta luta, que essa batalha seja realmente, Pai, um palco de uma grande vitória nas nossas vidas. Que o teu poder venha se manifestar em nós
e através de nós, que nós possamos testemunhar, Pai, do grande milagre que o Senhor está realizando nas nossas vidas, Deus, e nós possamos glorificar o Teu nome, e possamos, Deus, contar para outras pessoas, quando elas também estiverem passando por lutas, por momentos difíceis na sua vida, que um dia nós passamos, mas que Tu foi conosco, e nós vencemos, que nós chegamos do outro lado e podemos levantar o troféu de vitória. Deus, nós queremos nesse dia entregar a nossa vida completamente nas Tuas mãos, sem reserva, e pedir que o Teu amado Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite, nos dê graça, nos dê sabedoria e força para continuar perseverando na Tua presença, para nós não desistirmos, Pai, para nós não largarmos a nossa cruz e continuarmos firmes em direção a Canaã celestial. Espírito Santo, nós sabemos que Tu és aquele que provê tudo que nós precisamos, porque Tu és o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Por isso, Pai, recebe neste dia, recebe nesta hora o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Espírito Santo, que esta luta e essa adversidade que nós possamos estar enfrentando hoje venha nos aproximar ainda mais de Ti, para que o Teu nome venha ser glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se puder, compartilhe com alguém para que esse alguém também seja abençoado pelo Senhor. Um abraço.